Christian, tudo bem? Gostaria de saber, na sua opinião, qual é o futuro da ortodontia no Brasil e no mundo, principalmente da ortodontia digital? Olá, Basílio, olá a todo esse grupo de ortodontistas. Falo aqui, sou Christian Coachman, falo diretamente de Madrid, após um contato do Basílio, pedindo uma interação, o que é um privilégio, uma honra para mim. Obrigado, Basílio, pela oportunidade de expressar as minhas ideias aqui neste ponto, neste tópico. Para mim, como eu disse, é uma honra poder compartilhar as ideias com um grupo de gente tão capacitada e especificamente com relação à sua pergunta no vídeo que você me mandou, pedindo para eu compartilhar ideias com relação ao que eu acredito é o futuro da ortodontia digital no mundo todo, né? E eu poderia organizar a minha resposta em 4 aspectos, né? 4 aspectos que eu acho que constroem o que eu acho que vai ser, o que deve ser a ortodontia moderna. Logicamente, muitos desses conceitos já abraçados por muitos de vocês. O importante é citar aqui, fora o fato de ser um bom ortodontista, isso é para mim, logicamente, fundamental, é a base, é o ponto de partida, então não vou aqui dissertar sobre o que é ser um bom ortodontista, mesmo porque eu não sou um ortodontista, né? Então, partindo do pressuposto que um ortodontista já é um bom ortodontista, quais seriam as tendências da ortodontia moderna digital para que um bom ortodontista se torne um bom ortodontista moderno, né? Eu acho que esse que é o ponto. O primeiro ponto importante que eu acho é que a ortodontia do futuro, ela vai ser, como qualquer tipo de serviço odontológico, ela vai ser guiada não necessariamente pelas nossas necessidades como profissionais, ou pelos nossos desejos, ou por aquilo que a gente acha que é certo ou errado, mas sim baseada pelas necessidades do consumidor final, do paciente, né? O paciente se torna um consumidor moderno, um consumidor que tem vontades e desejos distintos e que tem uma maneira bem específica de buscar o seu novo ortodontista, o seu dentista. Então, as minhas respostas aqui são muito também baseadas não somente pelo aspecto clínico técnico, mas pelo aspecto comportamental. Como que o consumidor moderno escolhe o seu ortodontista, né? Como que o consumidor moderno escolhe o seu provedor de saúde oral, na verdade, muito mais do que o ortodontista. E, na verdade, para mim, o importante é entender que não existe, né, mais a odontologia fragmentada, segmentada, vou ao ortodontista ou vou ao periodontista. Na verdade, o consumidor moderno vai buscar profissionais da saúde oral, profissionais do sorriso, né? Então, os 2 pontos básicos é a gente entender que a gente não é ortodontista, a gente não é protesista, a gente entrega para um consumidor a ideia de saúde global e um sorriso confiante. Saúde e confiança. Ou seja, o ortodontista tem que migrar do conceito de prover ortodontia para prover saúde e confiança, prover um sorriso. A gente está na era do sorriso, a indústria do sorriso, o serviço do sorriso, né? Então, esse que é o ponto principal. Acredito que existe já uma tendência de que clínicas se tornem clínicas do sorriso, clínicas da saúde. Então, o conceito de ter uma clínica ortodôntica é uma coisa que vai, ao meu entender, perder força quando comparada a clínicas de saúde orofacial, clínicas que devolvem confiança e sorriso como um todo. Clínicas que fazem diagnósticos completos, orofaciais,
clínicas que executam primeiras consultas com exames clínicos completos e não um exame pontual ortodôntico, né? Por mais que o paciente ache que ele só precise alinhar os dentes, quando ele vai a uma clínica ortodôntica para buscar uma solução para alinhar os seus dentes, ou porque ele acha que ortodontia é o seu problema, esse paciente moderno vai esperar por um diagnóstico que vai muito além da ortodontia, que vai muito além da boca. Esse consumidor moderno vai buscar um diagnóstico completo, um planejamento completo e um orçamento completo, né? Esse que é, para mim, uma tendência de futuro. No aspecto mais técnico, esse consumidor moderno vai exigir, né, que a gente simule antes de convencê-lo, que a gente simule em 3D, que a gente trate o paciente no computador antes de tratá-lo de verdade. Essa é uma tendência muito forte. O consumidor moderno não vai mais simplesmente confiar na nossa palavra, não vai mais simplesmente achar que a gente é um bom profissional e por isso ele tem que, de olhos vendados, abrir sua boca e confiar que esse ortodontista sabe aonde está levando os seus dentes. Portanto, o consumidor moderno vai exigir simulações 3D antes de dizer sim ou não e antes de deixar com que a gente toque na sua boca. Portanto, é o conceito de simular antes de convencer, né? E, logicamente, isso exige com que ortodontistas modernos utilizem serviços e trabalhem com empresas que fornecem esse tipo de trabalho, esse tipo de tecnologia, né? Já que é impossível crer que os dentistas vão poder comprar toda essa tecnologia que muda a cada instante e se capacitar a se tornarem designers e experts em tecnologia 3D de planejamento, diagnóstico e simulação. Da mesma maneira que o médico manda a gente para um centro de exames, né, um laboratório clínico fazer exames, porque não faz sentido o médico ter todos os equipamentos, todo o software, toda a tecnologia e ter que gastar tempo e energia executando isso na frente do computador, ao invés de ver mais pacientes. Então, o objetivo do dentista é ver mais pacientes, o objetivo do ortodontista é ter mais tempo para fazer aquilo que só o ortodontista pode fazer, que é a interação humana com o paciente, o exame clínico, a execução clínica dos procedimentos e todo o resto, a terceirização. Portanto, o conceito de terceirização de todo o trabalho que exige tecnologia é um conceito moderno que vai crescer muito, né? Que é uma coisa que o dentista não tem muito dentro dele e vai ter que se adaptar, vai ter que usufruir, vai ter que entender que nós dentistas temos que focar no atendimento e temos que terceirizar a utilização da tecnologia. Então esse é o primeiro conceito, entender que com pacientes modernos vão exigir o tratamento virtual antes do tratamento real e antes de se comprometer, e que a tendência é como a tecnologia vai evoluir muito e vai ser muito vasta e muito diversificada, e é uma tecnologia que muda muito rápido, é impossível acreditar que o dentista vai comprar e executar em cima dessa tecnologia sozinho ou dentro de sua própria clínica. Portanto, o conceito de terceirização. Outro conceito moderno é o conceito de entregar o que simulou. Se o paciente vai exigir simulações 3D para ver o que pode acontecer com a sua boca antes dele pagar e antes dele abrir a boca, depois que ele viu essa simulação 3D, depois que ele aprovou essa simulação 3D, depois que ele pagou por essa simulação 3D, ele vai exigir com que esse dentista moderno, esse ortodontista moderno, utilize tecnologia, utilize aparatos, aparelhos que facilitem com que esse dentista ortodontista execute na boca aquilo que a tecnologia 3D demonstrou no software. Logicamente que essa execução clínica na boca, neste momento, não é idêntica, mas pode ser muito parecido com aquilo que a gente simulou. Portanto, o consumidor moderno vai buscar encontrar dentistas que sabem utilizar a tecnologia, para simular antes de executar,
e 2, para executar e entregar um resultado final que é muito parecido com a simulação, cada vez mais parecido com a simulação que foi oferecida. Portanto, fechando esse gap, que é gigantesco hoje na odontologia, fechando esse gap entre o que a gente mostra numa simulação e que a gente entrega como resultado final. O dentista moderno vai cada vez mais fechar este gap, né? Entre o que a gente promete com o 3D e o que a gente entrega na vida real. Portanto, cabe a nós trabalhar com empresas, sistemas e soluções que investem em gerar aparelhos que fazem com que o resultado final seja cada vez mais parecido com a simulação virtual. Conceito número 2. Conceito número 3. O conceito número 3 é que o ortodontista vai cada vez mais entender que o paciente não busca somente um alinhamento interarco, intraarco e interarco, né? O paciente não busca uma classe 1. A classe 1 não é o anseio final. O anseio final é a harmonia facial, né? Então, a gente tem como uma situação comum, que é você perceber um paciente pós-orto, que tem uma intercuspidação que numa visão intraoral parece adequada, com uma posição classe 1 ou próximo de classe 1, que parece adequada, mas não existe uma harmonia facial, não existe uma harmonia com a dinâmica labial e com a dinâmica do movimento. Portanto, o dentista ortodontista moderno entende que a gente não alinha, que a gente não cria sorrisos, ou a gente não cria projetos que são bonitos no modelo, mas sim projetos, e nem projetos que são bonitos intraorais, mas sim projetos que estão em harmonia com a face e, acima disso, com a face em movimento. Portanto, o dentista moderno é especialista na face e é especialista em analisar a dinâmica do movimento labial e facial, porque a beleza vem do movimento. A beleza vem do movimento. Portanto, se a gente quer avaliar se o nosso tratamento foi bem sucedido, a gente tem que mostrar um vídeo da face do nosso... Não é uma foto facial, é um vídeo da face do paciente mostrando em movimento o resultado do nosso tratamento. Este é o dentista moderno, o ortodontista moderno, que está em harmonia com o movimento facial. E não é por isso que não é um ortodontista que entende de cefalometria, porque cada vez menos a matemática pura não entrega felicidade, não entrega harmonia em movimento. Então, para mim, é muito mais importante avaliar um vídeo da face do que uma cefalometria. E os dentistas e ortodontistas modernos têm que entender, então, como documentar a face, como documentar a dinâmica da face, como comunicar baseado na dinâmica da face, como planejar baseado na dinâmica da face, como entregar tratamentos que geram resultados maravilhosos com a dinâmica da face. Portanto, esse é o conceito número 3. Conceito número 4. Integração interdisciplinar. Então, não existe mais um grande ortodontista que não é um ortodontista integrado num ambiente interdisciplinar, né? Não existe mais um grande periodontista que não está integrado num ambiente interdisciplinar. A odontologia hoje, infelizmente, ainda é muito fragmentada, principalmente quando se trata da comunicação entre o mundo da ortodontia e o mundo do resto da odontologia, e eu nunca entendi isso. Não faz sentido no século XXI a gente realmente ter esse desvinculamento total entre a ortodontia e o resto da odontologia, e entre a odontologia, incluindo a ortodontia, com, por exemplo, a cirurgia plástica facial. Todos nós, né, dentistas restauradores, ortodontistas, cirurgiões plásticos que trabalham com a face, a gente trabalha no mesmo ambiente e a gente deveria diagnosticar junto, planejar junto e executar junto. Portanto, a gente precisa utilizar tecnologia que ajuda a gente a simular as possibilidades de tratamento no ambiente interdisciplinar, ou seja, que a gente pode simular ortodontia,
simular a restauradora, simular as possibilidades funcionais, simular o implante, simular a ortognática, simular tudo que a gente pode fazer no ambiente orofacial desse nosso paciente, mas simular juntos, porque o que um faz afeta o que o outro faz. Se a gente planeja, se a gente tem a ideia de que movimentar dentes pode ser interessante para esse paciente específico, geralmente, para que a gente tenha um tratamento moderno, uma especialidade sozinha não vai fazer a mágica. A odontologia moderna é fruto da combinação de procedimentos interdisciplinares. E a grande maioria dos pacientes que merecem um sorriso melhor, para que esse sorriso seja melhor, eles precisam da combinação de mais de um procedimento. Portanto, para que a gente não cometa tantos erros na boca desse nosso paciente, a gente tem que usar a tecnologia para simular a combinação desses procedimentos. Portanto, a gente precisa de plataformas digitais de simulação 3D interdisciplinares, para que a gente possa mover o dente no computador antes de mover de verdade na boca, para que a gente possa mover a gengiva, mover a mordida, mover as restaurações, mover o osso, mover a gengiva, né? Mover tudo junto e analisar o impacto de um movimento sobre o outro movimento. Basicamente, o movimento do osso, o movimento da gengiva, o movimento do dente, o movimento dos volumes das restaurações, todos esses movimentos da mordida funcional, todos esses movimentos têm que ser analisados juntos. Portanto, o que eu digo é utilizar tecnologia 3D para fazer mais erros no computador e menos erros na boca do paciente. Se a gente tem experiência clínica e a gente olha para o nosso paciente e a gente acha que o nosso paciente precisa de X, por que não usar a tecnologia para simular esse X e com isso perceber que talvez X não seja o ideal, mas Y seja o ideal, ou a combinação de X com Y seja o ideal, e com isso fazer menos erros na boca e mais erros, ou menos erros na boca e mais erros no computador, ou explorar os erros, as possibilidades no computador para diminuir as chances de erro na boca. E eu posso dizer que essas 4 tendências que eu disse agora, né? Simular antes de executar, entregar o que simulou, executar ou entregar resultados em harmonia com a dinâmica facial e dinâmica do lábio, e planejar as especialidades de maneira integrada. Essas 4 tendências, que para nós não são mais tendências, mas são realidade, é o que a gente faz todo santo dia, que infelizmente não é uma tendência em 99% da odontologia feita no mundo todo, mas que é o que a gente acredita que vai se tornar. O que eu posso dizer para vocês é que essas 4 tendências, para mim especificamente, a prova de que essas tendências são o futuro é quando a gente fala dessas tendências para o paciente. E a gente percebe que para o paciente, essas tendências é o caminho mais óbvio. Se é óbvio para o paciente, é óbvio para o consumidor, a única coisa que eu posso dizer é que elas vão acontecer, porque o futuro pertence ao consumidor final. O consumidor final é que dita as novas tendências. Se uma tendência clínica, técnica, tecnológica não faz sentido para você, ou você tem reservas, se essa tendência faz sentido para o consumidor final, mesmo que não faça sentido para você neste momento, a única coisa que eu posso te dizer é que você deve se preparar para essa tendência, porque ela vai ser parte do nosso futuro. Portanto, para mim, eu acho que todo dentista, não só ortodontista, todo dentista moderno deve estar aberto para essas novas tendências e deve se preparar para entregar essas tendências para não se tornar obsoleto. Essa é o meu ponto de vista do que seria a odontologia e a ortodontia do futuro. Espero que vocês concordem, espero que vocês tenham curtido, espero que, se não concordem, que isto gere discussões positivas, e estou aberto aí a novos comentários, novos pontos, novas críticas, novas sugestões para a gente continuar nessa discussão. Basílio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e fico no aguardo do feedback de vocês. Grande abraço.